Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que é a família. A família é um dos projetos mais belos que o bom Deus pensou para a felicidade do ser humano. E esse projeto belo tem sido deturpado pelas vozes do mundo, pelas vozes de mentalidades que estão muito diferentes daquilo que Deus colocou ao longo da história da salvação. E é de suma importância que nós, como cristãos, aprendamos a perceber todos os projetos, não só a família, à luz da visão de Deus, à luz da palavra de Deus. Porque quando nós conduzimos a nossa vida sempre à luz da palavra do Senhor, a felicidade sempre está, nos esperando. E este tema, da nossa festa, santuário, a família como santuário da vida, é um tema muito interessante para a gente pensar a realidade da família. Nós sabemos que santuário, o lugar santo, é o lugar onde Deus, de certa maneira, faz refulgir a sua glória, faz brilhar a sua glória. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava aos profetas ou a algum homem de Deus em certos lugares, aquele lugar onde Deus se manifestava era tido por ele como um lugar sagrado. Nós lembramos da experiência de Moisés, onde ele contempla aquela sarça ardente e vê uma voz dizer: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é um lugar santo. E quando os profetas, quando os homens de Deus tinham essa revelação, essa experiência com o Senhor, naquele local eles erguiam um altar como um sinal de que aquele lugar, aquele local era um lugar sagrado, porque ali Deus havia pisado, ali Deus havia tocado, ali Deus havia se manifestado. Então, e ao longo da história e dos tempos, o povo cristão, sendo sensível a essa realidade, sempre construiu belos templos, não para mostrar a riqueza da igreja, não é isso. Os templos que ao longo da história foram sendo construídos, e templos suntuosos, templos belíssimos, era justamente para sinalizar na história a presença da glória de Deus, a presença de um Deus que nos acompanha amorosamente. Este é o sentido, por exemplo, de uma igreja dessa. Ela está aqui construída como um sinal de que Deus nos acompanha, de que Deus está presente nas nossas vidas. Mas existe um santuário que não foi construído por mãos humanas. Existe um santuário que não é construído por pedras, como este santuário de pedra. E não foi construído por mãos humanas, mas ele foi construído pelo Senhor. A família. A família é este santuário que Deus quis desde sempre
para que nele o ser humano pudesse sentir a sua presença e nele o ser humano pudesse se realizar. Já falei para vocês, né, na última vez que eu estive na matriz, né, passando pela história da salvação, as marcas que Deus foi deixando, né, ao longo da história da salvação, que mostram a família como um santuário, como um lugar onde Deus está presente, como um lugar onde Deus refugia a sua glória, brilha a sua glória. Lá desde sempre, lá no início, onde Deus faz tudo, faz a criação toda, quando Ele vai fazer a sua obra-prima. Quem é a sua obra-prima? Diga assim: eu sou a obra-prima de Deus. Quando Deus vai criar o ser humano, vai dizer o livro do Gênesis que Deus os criou homem e mulher. Deus fez o ser humano homem e mulher. E Deus vai dizer: por isso eles vão deixar pai e mãe e vão se unir, serão uma só carne. E eles foram destinados, está lá no livro do Gênesis, nesta união a serem fecundos. Ou seja, nós fomos criados, tivemos a graça de sermos criados à imagem e semelhança do Senhor. Principalmente a família, como está colocado no nosso tema de hoje, a família como imagem e projeto de Deus. Imagem por quê? Quando Deus fez o mundo, Ele fez o mundo em estado de caminhada, na busca de cada vez mais buscar a perfeição. E nesse projeto, Deus fez homem e mulher, ser humano, o ser humano, como um parceiro na criação. De modo que a família é este lugar onde Deus continua, né, a realizar a criação. Deus ainda não terminou a obra criadora. A cada dia que Deus nos dá, Ele está recriando, criando e recriando o mundo. E tem o ser humano como esse parceiro nesta tarefa, de renovar a face da terra, de renovar a face do mundo. E a família é esse grande instrumento, é esse grande parceiro de Deus, essa grande parceira de Deus na busca de construir um mundo melhor. Quando Deus diz: sede fecundos e multiplicai-vos, Ele está dizendo que a família será um instrumento onde surgirão os novos filhos de Deus. Uma das características do matrimônio é a fecundidade, é a abertura aos filhos. Quando o casal ele vem diante do padre e diz que quer casar, se ele não estiver aberto aos filhos, ele não compreendeu, né, o sacramento cristão. O casamento, como sacramento cristão, sempre tem que estar aberto ao dom dos filhos. Se não tiver, não é sacramento, não é matrimônio cristão, porque justamente o casal, né, vão ser fecundos em Deus, vão ser instrumentos para que Deus possa criar os seus novos filhos. Mas o casal, ele não só é parceiro de Deus, né, é imagem de Deus somente no ato de colocar os filhos no mundo. Por exemplo, quando o casal vai perante o pároco e faz aquela entrevista, o pároco pergunta: você se compromete em educar, depois de aceitar o dom dos filhos, você se compromete em educá-los na fé cristã? E o casal diz: me comprometo. Então, a família é parceira de Deus neste aspecto, não só de colocar filho no mundo, como a gente vê aí tantas famílias que só servem para colocar gente no mundo, mas não acompanham, não envolvem de ternura, de carinho, não cuidam dos seus filhos, colocam simplesmente no mundo. E por isso os filhos vão crescendo revoltados e se tornam malfeitores quando crescem. Porque os pais, infelizmente, só colocam no mundo, mas não se comprometem em educá-los na fé, na esperança e no amor. A família é a grande parceira de Deus. É a imagem de Deus, porque foi colocada nas mãos da família uma grande missão. Por isso, lá no livro do Gênesis ainda, no início de tudo, no princípio de tudo, Deus colocou a família
como um lugar sagrado. Escolheu a família como um projeto dele, como um projeto de Deus para encaminhar o ser humano à felicidade e para ter o ser humano como parceiro, né, na continuação da criação. E eu dizia para vocês também, né, uma marca que Deus deixou, né, na história da salvação, como a família, o lugar central, é quando ele vai dar os mandamentos. Deus deu 10 mandamentos. Resumidamente, ele deu esses 10 mandamentos. Os 3 primeiros se referem à nossa relação com Deus e os outros 7 se referem à nossa relação entre nós. E o aspecto da família está justamente aqui. Depois de Deus dar os 3 primeiros mandamentos que se referem à nossa relação com Ele, quando Ele nos dá os outros 7 que se referem à relação entre nós, Ele coloca a família. O 4º mandamento, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento no que diz respeito à nossa relação com o outro. E aqui está uma sabedoria, porque se eu não tenho uma estrutura familiar que me ajude a conviver bem com os outros, que me ajude a respeitar os outros, que me ajude a criar em mim princípios e virtudes, eu não serei uma pessoa que terá a capacidade de conviver bem com os outros. Se eu não convivo bem na minha família, eu vou ser um problema na escola, eu vou ser um problema no meu trabalho, eu vou ser um problema onde eu estiver. Porque a família é a base de tudo. A família é a base de um ser humano bem estruturado, de um ser humano capaz de se relacionar. Por isso que uma das marcas também da nossa característica de ser imagem e semelhança de Deus é essa capacidade de se relacionar. E a família é a grande escola para isso. Na família nós aprendemos a nos relacionar, nós aprendemos a conviver com os outros, nós aprendemos a respeitar os outros. Agora, se a minha família é uma família desestruturada, se a minha família, a convivência se resume em conflito e em divisão, eu vou ter um coração sempre dividido. Eu vou ser sempre um problema no meio dos meus amigos, no meio, enfim, das pessoas que eu convivo. Porque não aprendi este dom que Deus me deu desde sempre, que é a arte de se relacionar, a arte de se comunicar bem com os outros, a arte de conviver bem com as pessoas. Agora, como eu tenho um coração cheio de ferida, cheio, enfim, de traumas, eu acabo levando essas feridas, estes traumas, para dentro da escola, para dentro do meu trabalho, e acabo sendo um problema. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele nos dá um ensinamento de sabedoria. A família é onde eu aprendo a ser gente, é onde eu aprendo a ser humano, a ser pessoa, é onde eu aprendo também as primeiras experiências com o ser divino, com o amor de Deus. O amor do meu pai, da minha mãe, o amor da minha família é o primeiro instrumento que me leva a ter, enfim, uma experiência do amor de Deus. E aí tem os profetas, que ao longo da história da salvação vão tomar a realidade da família para falar de uma realidade muito maior, que é a aliança de Deus com o seu povo. A aliança entre o homem e uma mulher, os profetas tantas vezes vão tomar para falar da aliança de Deus com o seu povo. Deste Deus que é sempre fiel ao seu povo e de um povo que é cabeça dura, que cai no adultério, na infidelidade ao seu Deus, que cai, enfim, na infidelidade a um Deus que se mostra tão amoroso, se mostra tão fiel, que foi capaz de tudo para este povo. E o sinal maior do amor deste Deus vai se revelar então na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos o auge da revelação do projeto de Deus no que diz respeito à família. Porque quando Deus decidiu enviar a sua promessa, cumprir a sua promessa de enviar o Messias, como foi que ele enviou? Cristo já apareceu adulto, foi?
Cristo já apareceu fazendo milagre no meio do mundo? Não. Quando Cristo resolveu se encarnar no nosso meio, quando Ele veio armar a sua tenda no meio de nós e ser Deus conosco, Ele escolheu o processo natural pelo qual todos nós passamos. O processo de ser fecundado no ventre de uma mulher, passar 9 meses e habitar no seio de uma família. São Luís Maria de Montfort vai dizer que os tempos que Jesus passou escondido na casa de Nazaré foi os tempos que mais ele deu glória a Deus. Ele mais glorificou ao Pai, ali escondido na casa de Belém, numa família pobre, numa família que não tinha, de certa maneira, muitas posses. E aqui também Deus nos ensina muitas coisas. Porque é que às vezes a gente encontra, por exemplo, na mentalidade de muitos jovens, de muitos casais: eu não tenho dinheiro, não posso dar nada para os meus filhos, não posso dar uma boa educação. Não. O que vai levar você a não educar bem os seus filhos é quando você não tem princípios e valores em você mesmo. Não é questão de riqueza e de pobreza, não. Jesus escolheu justamente uma família pobre para nos revelar que a nossa maior riqueza é Deus. Se uma família tem Deus, se uma família tem princípios cristãos a repassar para os seus filhos, ela tem tudo. Pode ser a família mais pobre que for, mas se ela tem princípios, se ela tem valores, se é uma família virtuosa, que vive a sua fé cristã, com certeza ela vai educar bem os seus filhos. Mas se é uma família que não tem princípio nenhum, valor nenhum, aí sim é uma família pobre. É uma família que não tem nada a dar. Porque o que cresce, o que faz o ser humano crescer, são os valores que nós passamos para os nossos filhos. E não só a família de Jesus, nós poderíamos citar como exemplo, mas tantas famílias cristãs que também foram pobres um dia, nasceram em momentos de dificuldade, surgiram em momentos de dificuldade, e no entanto nós percebemos famílias bem estruturadas, filhos que respeitam seus pais, que respeitam sua mãe, pais que têm um verdadeiro cuidado para com seus filhos, acompanham seus filhos em tudo, enfim. Então quando Jesus ele se encarnou, Deus revelou a sua marca maior. Quando Jesus quis habitar no seio de uma família, quando Deus quis viver o processo que nós vivemos. E quando Jesus foi iniciar a sua missão, o primeiro milagre, quando é que ele realiza? Ele realiza dentro de um casamento. Ele realiza dentro de um seio de uma família. Mais um sinal que Deus nos dá da sacralidade da família. Mais um sinal que Deus nos dá que a família é o santuário da vida. É o lugar onde Deus está presente. É o lugar onde Deus escolheu para que aqueles que são chamados possam ser felizes. Então, percebendo todo o projeto de Deus ao longo da história da salvação, cabe a cada um de nós aqui uma decisão. Eu vou continuar me alimentando das mentalidades do mundo, da novela que diz que a família é uma instituição falida, que a família é uma instituição que não vale mais nada, das novelas que constantemente estão aí elevando o adultério como um princípio maior. Enfim, qual é a sua decisão? Você vai continuar seguindo a mentalidade do mundo ou seguindo o projeto de Deus, que é bem claro para nós? Mas que a sua decisão seja como a de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor.